Hoje vamos falar sobre fobias e os mitos por trás das fobias. Este medo irracional que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Você sabe o que são as fobias? Sabe quais são os tipos mais comuns e como eles podem ser tratados? Então fique até o final e nos acompanhe para entender melhor sobre este assunto. Tudo bem com você? Eu me chamo William Anjos, sou estudante de psicologia e você está no Universo da Mente. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero pedir perdão a você que é inscrito aqui no nosso canal. Infelizmente, semana passada nós não tivemos conteúdo aqui. Peguei um resfriado, acabei perdendo a voz. Ainda não estou 100%, mas consigo me comunicar melhor. Então, semana passada nós não conseguimos produzir vídeo aqui no canal. Então, me desculpem por isso. E antes de começar o conteúdo, claro, inscreva-se no nosso canal. Tem muita gente que não é inscrito aqui no canal no Universo da Mente. Portanto, nós hoje estamos com 300 inscritos, queremos expandir o canal, alcançar outras pessoas, ajudar também outras pessoas com o conteúdo que aqui nós abordamos. E para isso nós dependemos de você, da sua participação. Então inscreva-se, deixe seu like, isso também é importante, encaminhe para pessoas que você sabe que vão gostar do material, isso aí ajuda demais aqui o canal Universo da Mente, ok? As fobias são um transtorno de ansiedade, caracterizado por um medo intenso e desproporcional de algum objeto, de algum animal, de alguma situação ou alguma atividade específica. As pessoas que sofrem de fobias, elas entendem que os seus medos são irracionais e desproporcionais, mas elas não conseguem lidar com estas fobias ou superar essas fobias sozinhas. Ao se depararem com o estímulo fóbico, essas pessoas podem desencadear reações como tontura, náuseas, falta de ar, taquicardíaca, sudorese e até mesmo crises de pânico. As fobias podem ser classificadas em 3 tipos principais de fobias: a agorafobia, as fobias sociais e as fobias específicas. Vamos falar um pouco mais sobre elas. A agorafobia é o medo por lugares ou situações que possam causar algum tipo de constrangimento ou mesmo algum tipo de pânico. Um exemplo: transporte público, multidões ou espaços abertos ou mesmo espaços fechados. Já a fobia social é um medo intenso por qualquer tipo de interação social, como falar em público, comer em público ou conhecer pessoas novas. Já as fobias específicas são medos de situações ou objetos específicos, como por exemplo, medo de altura, medo de aranha, medo de sangue, de palhaço, de avião e outras situações. As fobias são muito comuns em meio à população, variando apenas a frequência e a intensidade. Alguns sobrevivem e conseguem lidar com suas fobias sem nenhum problema. Já outros têm sua qualidade de vida altamente afetada por causa destas fobias e destes medos. E aí vem a pergunta: o que tem causado ou o que causa a fobia? Quais são os tratamentos para as fobias? E diante desses questionamentos e perguntas, surgem alguns mitos que circulam no meio da sociedade quanto às fobias, a sua origem e o seu tratamento. Vamos falar sobre 4 principais mitos que existem quando falamos sobre os medos. Primeiro mito: as fobias são causadas por traumas da infância. Veja, embora algumas fobias tenham sua origem em experiências traumáticas na infância ou mesmo em outros períodos da fase adulta, muitas das fobias que se percebe hoje, elas são desconhecidas. Em muitos casos, envolve no contexto do surgimento dessas fobias fatores genéticos, biológicos, psicológicos e ambientais. Como por exemplo, algumas pessoas podem ter uma predisposição genética para desenvolver certa fobia a sangue, injeções ou ferimentos. Outras podem ter uma certa sensibilidade a estímulos que provocam medo e ansiedade. Além disso, existem alguns fatores ambientais que podem influenciar o surgimento das fobias, como o aprendizado por observação ou imitação, ou mesmo a exposição a informações alarmantes sobre determinado objeto ou determinada situação. Outro causador da fobia é a ausência ou o não relacionar-se
com aquele que é o estímulo fóbico, ou aquilo que causa medo e fobia. Segundo mito: a melhor forma de lidar com a fobia é evitar o que causa medo. De fato, evitar o que causa medo diminui os níveis de estresse, de ansiedade e de medo. Mas não, evitar o estímulo fóbico não ajuda a lidar com suas emoções, muito menos com a fobia quanto àquele estímulo, aquele objeto, situação ou aquela atividade. Na verdade, a melhor forma de lidar com a fobia é justamente o contrário: expor-se gradualmente ao estímulo fóbico, de forma controlada e segura, até o medo diminuir ou simplesmente desaparecer. Esse é um dos princípios, inclusive, da terapia da exposição, uma técnica muito usada para ajudar as pessoas a lidar com suas fobias e diminuir ou simplesmente eliminar os seus medos. Terceiro mito: as pessoas com fobias são fracas ou simplesmente covardes? As pessoas com fobias não são fracas nem são covardes. Elas têm um transtorno psicológico real e que muitas vezes as limita em vários aspectos da sua vida, diminuindo a sua qualidade de vida e de relacionamento. As fobias não são uma questão de escolha ou de vontade da pessoa. É simplesmente uma reação natural deste organismo, onde o seu sistema nervoso enxerga aquele estímulo fóbico como uma ameaça à sua vida. Por isso, pessoas com fobias precisam de compreensão, respeito e ajuda de um profissional para aprender a lidar com os seus medos e as suas fobias. Quinto mito: as fobias não têm cura. Sim, as fobias elas têm cura. Com um tratamento adequado, com um acompanhamento adequado, é possível diminuir as intensidades do medo ou simplesmente eliminar completamente o medo, aquele estímulo fóbico. O tratamento para lidar com as fobias pode envolver medicamentos, por exemplo, antidepressivos ou ansiolíticos. E o que é fundamental neste processo para lidar com os medos é a terapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, que tem como objetivo modificar os pensamentos e os comportamentos disfuncionais relacionados ao medo. Mas o tratamento precisa ser individualizado e personalizado, de acordo com a fobia, com os medos e com as necessidades da pessoa. Já o tratamento, o tempo desse tratamento e a eficácia do tratamento vai depender de alguns fatores, como o tipo, a intensidade, a frequência da fobia e até mesmo o tipo de comprometimento da pessoa em lidar e superar os seus medos e as suas fobias. Portanto, os medos e as fobias são questões sérias e sim, você pode e precisa procurar a ajuda de uma pessoa qualificada, de um profissional, para te ajudar a lidar com os teus medos e as tuas fobias. E sim, elas têm cura. E você, que por acaso lida com alguém ou conhece alguém no teu círculo familiar ou até mesmo no trabalho, que tem certas fobias a algumas situações, alguns objetos, você pode ajudá-la no processo de compreensão e de apoio e indicando-a para um profissional adequado. E aí, gostou do vídeo de hoje? Achou interessante? Foi útil para você? Então, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu quero saber de você. Você tem alguma fobia? Já tentou trabalhar ela? Já tentou lidar com ela? Eu tenho a minha fobia, eu tenho minhas fobias pessoais e eu tento todos os dias lidar com elas. E aí, qual é a tua fobia? O que mais te causa pânico, horror e ansiedade? Deixe nos comentários. Acompanhe-nos em nossas redes sociais, Instagram e TikTok. Eita, meu Deus! Acompanhe-nos também em nossas redes sociais, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.